Olá, meus amigos, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre duas coisas importantes, né? O nascer, o nascer da Casa do Caminho, a importância da Casa do Caminho. A Casa do Caminho, na revelação que foi citada por Jesus, né? Aquela doutrina que era o Espírito Verdade, que na verdade não é uma doutrina, é uma lei, né? Ela é uma lei de Deus, que são as leis morais e a lei do Espírito, o Espírito Santo. A gente tem que entender que quando Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja sobre isso, quando as pessoas leem João, capítulo 12, 13, 14 e 16, se você for ver o correto, né? Quando Jesus disse que ele ia confirmar a sua igreja, ele não confirmou a sua igreja sobre Pedro. É uma forma de ler e interpretar o texto, onde as pessoas erram muito, onde infelizmente os nossos irmãos evangélicos, católicos, protestantes, eles insistem nesse erro, dizer que Deus firmou construir a minha igreja sobre você, Simão, que é o Pedro. Isso é uma coisa que dá pano para manga, infelizmente. Mas veja só, no versículo que diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que isso te revelou, mas sim o Espírito Santo, o Pai. E sobre esta pedra eu edificarei o Pai, a igreja, a doutrina, que assim está escrito nas Bíblias. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, a doutrina ou a igreja do Pai. Vejam vocês que interessante. Todo mundo imagina que ele falou: você é Cefas, a pedra. Você será a pedra da minha igreja. Jesus nunca olhou para a igreja nenhuma. Deus nunca olhou para a igreja nenhuma. Ele nunca disse: faça essa religião, desfaça aquela religião, extermina aquela religião, crie outra religião. Jamais Deus fez isso. Mas o que sempre nós imaginamos, né, é que a gente encontra Deus somente dentro da igreja, sendo fiel à Bíblia. E esquecemos que Deus mandou Jesus como seu filho, né? Aquele que iria mudar a humanidade, atingindo o patamar de entender o Espírito, né? Que Deus sempre quis, e Ele sempre diz assim: eu quero que o Filho volte para mim. Eu não quero que o Filho me idolatre, que me ofereça oferendas, que faça coisas que eu não preciso. Eu existo por existir. Eu sou o Pai, eu que crio. E eu não exijo nada em troca. E a minha justiça é plena. A minha justiça é plena. Não é um, nem dois, nem três. São todos e para todos, em todo o universo existente que vocês imaginarem,
A palavra que é dita aí na terra é dita em todos os orbes. Por isso que ele disse, e Jesus disse, aquilo que eu digo vale aqui, vale para todos os séculos e vale para a eternidade. Porque Jesus falava do Pai, né? Porque todas as doutrinas e as igrejas são elas arquitetadas pelos homens. E Deus, e Jesus disse, né, que todas as religiões são verdadeiros empórios comerciáveis, politiqueiros, e onde há tudo e deve ser profissionalizado. Onde tudo é mundamente rotulado, empurrada de tranqueiras formais, simuladoras, portadoras de petulâncias, arrogâncias, orgulho, egoísmo, ciúmes, vaidade e aparências. Por acaso nisso que eu citei vocês veem Deus? E por acaso nenhum de vocês que estão me ouvindo não vê essas coisas dentro das religiões? Pensem nisso. Deus disse assim, a minha lei é irrevogável, fora do qual nenhum filho triunfará, pois negando a mim, vai ficar perante a minha justiça. Todos que quiserem andar na sombra, andarão na sombra. Só que eu enviei o Espírito revelador. Eu enviei o Espírito dos dons. O Espírito do Espírito Santo gera os dons. O dom ao homem de poder sentir, de poder revelar ao homem a essência do Espírito. E eu enviei a verdade, Jesus. Sou eu aí na terra. Meditem e pensem sobre isso, meus irmãos. E Jesus e Deus, né, passando uma informação a Gabriel, disse assim: eu jamais indiquei caminhos de sofrimentos à humanidade. Eu enviei o Verbo do amor, Jesus, para mostrar e trazer os homens de boa vontade a elucidação, a realidade. A lei de Deus é o comportamento e os dons do Espírito Santo. Formam só uma unidade fundamental. Então, a Pentecoste, que todo mundo fala, que foi o dom do Espírito Santo sobre todos os apóstolos, num só dia, num só momento, onde todos eles falaram línguas, mas que línguas? Não foram línguas estranhas, como querem nos induzir nas igrejas, que falam e ninguém entende nada. Como diz Paulo, se eu falar e ninguém entender, de nada vale. Veja, Saulo está dizendo, está na Bíblia. Então as palavras têm que ser ditas claras, e ditas claras quer dizer todas as palavras que devem ser ditas têm que ser esclarecedoras. E todos os apóstolos que assumiram o dom do Espírito Santo falam em línguas de cada um daquelas 5.000 pessoas que estavam lá aguardando, porque eles pertenciam a ser egípcios, israelenses, sírios,
libaneses, gregos. Todos os povos da Mesopotâmia tinham pessoas ali. Então, falar em línguas, a língua de cada um deles, para que tudo que fosse dito, todos eles pudessem entender e esclarecer. Essa é a função que as religiões tomaram o poder e não o fazem. Elas mais iludem, elas mais encobrem do que esclarece e liberta. Então nós temos que entender que a lei de Deus não morre. O verbo exemplar é Jesus. Então você quer achar o bem, a certeza, sem medo de errar, use o Evangelho. O Evangelho você vai encontrar a realidade. Ali não tem jugo, né? O fardo é leve, mas o amor é muito grande. E você vai encontrar uma paz dentro de si, que você vai descobrir que a simplicidade das coisas vai fazer você viver bem. Então, Deus fala, eu sou onisciente, onipresente, onipotente e, portanto, eterno, perfeito e imutável. Mas os mundanos que têm interesses de seus fanatismos particularistas, de seus vícios idólatras, mentais e físicos, pretendem impor em Deus, em Jesus, o relativismo, o condicionamento repugnante, sugestões, mistificações e simulações. Jesus quer que a gente entenda de uma vez para sempre que quando Ele nos deu a lei da moral e o verbo modelador de os dons do Espírito Santo, Ele avisou: cuidado com os falsos profetas, os lobos que irão atuar em forma de cordeiro. E Ele entregando a lei moral, a lei dos dons do Espírito Santo e a verdade em Jesus, Ele nos entrega também uma cota de responsabilidade e o dever de trabalhar na intimidade profunda, aquilo que no Espiritismo a gente chama de uma revolução íntima, uma modificação íntima, que Joana de Anjos fala muito, né? Então, todas as conquistas, aquelas que vão transformar a cada um de nós, vai depender muito de trabalhar essa renovação íntima. Então, nós temos que entender que passarão o tempo, passarão os mundos, passarão as formas, porém a justiça divina, a lei moral jamais passará. A lei moral jamais passará. Porque o princípio não passa, porque Deus é um só. A palavra de Deus é uma só. A forma dele criar é uma só. Então, nós temos que entender e ficar bem tranquilos a respeito disso. Que nós mudamos de temperamento, nós mudamos de ideia, nós mudamos de tudo. De religião, de casa, de mulher, de carro, de roupa, mas a lei moral e o dom espiritual, ele não muda. Ah, mas você vai dizer para mim assim, mas e por que cada... Sim, existem pessoas com dons diferentes. Porque na vida está cheio de exemplo. A importância de um garfo, a importância de uma faca, a importância de uma colher, a importância de um prato.
E a importância que para essas coisas terem serventia, precisa do alimento. E esse alimento, ele é produzido pela terra, pela natureza, e passa por Deus, que faz o alimento, que é colocado no prato, para que os dons, as ferramentas sejam usadas. Olha que interessante. Então, nós temos que entender que nessa vida, o homem não é escravo de nada. Ele não precisa crer em nada. Deus não exige que ele seja reverenciado ou que você acredite nele. Mas Deus sabe que você vai voltar para ele. Tudo saiu dele e tudo volta para ele. Ele está em você e você está nele, só você que não quer ver. Judas era assim. Judas era uma pessoa desconfiada. Ele não confiava em ninguém, nem no próprio pai. Ele desconfiava de todos. A única coisa que ele acreditava era o dinheiro que estava no seu poder, na sua bolsa, na sua mão. E ainda assim ele roubava. Porque ele não acreditava que era o suficiente o que ele tinha. Ele chegou até Jesus e disse assim: Jesus, você precisa de um homem como eu? Você já pensou? Jesus sabendo que ele trairia ele no futuro, né? Futuro bem próximo. E Judas fala assim: Senhor, você precisa de um homem como eu? Quem precisa de uma pessoa desconfiada, que não confia em si próprio, que não tem capacidade de confiar nas coisas que pode fazer, que deve fazer? Que pergunta, não? Que pergunta a gente faz? Por isso que diz, né? Conheça-te a ti mesmo. Essa palavra, ela é fantástica, né? Estava lá nos pórticos gregos. Conheça-te a ti mesmo. Porque se você não conhecer a você mesmo, nada fará sentido. E o que é conhecer você mesmo? Você é um espírito dotado de moral, de lei moral, dotado de verdade e de dons. Mas você não crê. Judas não acreditava. E Judas, ele veio com uma missão difícil. Que a espiritualidade nos ensina isso, e isso é para quem acredita, né? Não todos vão acreditar. Porque Judas, ele passou o tempo todo como um homem normal, e se você for reparar nas escrituras, se você for assistir o filme de Jesus, você vai ver que ele só ousou trair Jesus, apesar dos seus defeitos, quando Jesus autorizou que Satanás entre em você. Vá e faça depressa tudo o que tem que fazer. Porque Jesus também tinha que cumprir aquilo que os profetas disseram. Porque é isso que iria mexer com a humanidade. Porque Jesus afirmou assim: quando o Filho do Homem for levantado, eles irão crer. E até hoje a gente crê por esse motivo. Então Judas, ele era desconfiado, não acreditava em ninguém, nem em si próprio. Mas ele ousou a perguntar a Jesus um dia o que é amizade. Aí Jesus disse: Judas, meu filho, a amizade nasce de ideias idênticas.
Não queiras desprezar a ti mesmo, nem aos outros, por não sentir ainda a segurança de que precisas em relação às pessoas e a todas as coisas. E não podes, por tais motivos, julgar inferior os teus sentimentos, por não ser idêntico aos teus semelhantes. Hoje, ao cair da tarde, margeando o lago, você vai ficar confuso. E vai apelar para a súplica. E tudo vai se clarear. Porque quando o homem para de ouvir a si eu digo, aquilo que você cria, e deixa que a lei moral e o dom de Deus, o dom do Espírito, a verdade, fale com você. Você vai se sentir o próprio Deus. Vejam que interessante, né? Que são palavras que diz, né? Nenhum de nós nasce com deficiência, já que isto implica chamar que Deus é deficiente. Então, no livro dos Espíritos está escrito que nós somos espíritos perfectíveis, né? Sujeito à perfeição. Por quê? Porque a gente reencarna, porque nós trazemos as mazelas que nós criamos e aqueles novatos simples e ignorantes que precisa passar por experiências para poder se autoafirmar. Mas as experiências de autoafirmação, como disse Jesus para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, ele disse assim: mulher, vai chegar o tempo que os homens vão parar de buscar templos, lugares, porque ele vai ter que adorar o Deus em espírito. É isso que Deus quer, que ele volte para dentro de si, encontre o dom, a porção de Deus nele. E ele vai passar a adorar e será Deus. É bonito entender o Evangelho. Talvez nós estamos no século XXI com essa deturpação de todas as coisas apocalípticas. O cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Aí vem o cavalo branco, que é Jesus. O significado. O cavalo branco é Jesus. O cavalo preto é a corrupção. O cavalo vermelho é o dinheiro, a matéria. E o cavalo amarelo é isso que nós estamos vivendo hoje. Estamos numa corrente cega. E tudo é determinado para nós. O dinheiro determina. O dinheiro te faz feliz. O dinheiro muda a sua vida. Aí você esquece daquele detalhe. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. Vejam que interessante. Então, Jesus disse que nós não podemos desconfiar do nosso dom. Nós não precisamos ter ciúmes do dom do outro. Ah, mas o médium lá é melhor, mas aquele médium é mais poderoso. Ah, mas aquele médium é um amor. Aquele médium é uma bênção de Deus. E eu não sou nada. Eu sou uma porcaria. No jardim ou num campo frutífero, todas as flores e todas as frutas têm seu tempo, sua época de florir, sua época de dar frutos, sua época de dar bons sabores e sua época de dar bons perfumes. Então, de um jardim e de um campo frutífero, nada se perde. É isso que Jesus quer dizer, que nenhum de nós
é destituído de amor. Podemos estar sendo um pouco teimosos por querer continuar existindo no ego. Porque quando nós encontrarmos o Deus que existe em nós, nós vamos deixar, como disse Jesus, você vai perder a sua vida e aí você vai estar vivendo plena vida. E quando a gente estiver entre os inimigos, quando a gente tiver aquelas pessoas que a gente não aceita, não gosta, a gente tem que tentar, como diz Jesus, ver que eles são reflexo de um pouco do que existe entre nós ainda. Por isso que nós estamos vendo eles. Se nós ainda estamos vendo eles, é porque isso ainda existe dentro de nós. Então nós temos que entender que na casa do caminho, a gente vem para aprender a revelação que existe o dom do Espírito, a lei moral. E nós somos todos simples. Que Deus é simples. Não tem esse negócio de magnífico, de supremo. Você pode estar estranhando falar isso, mas vai chegar um dia que você vai chegar a essa conclusão. Que Deus derrame sobre todos nós, né, o dom, como Ele sempre fez. É nós que não deixamos sentir em nós esse verdadeiro dom. O dom de partilhar, o dom de trabalhar, o dom de ser voluntário, o dom de exercer a caridade conosco. Não é a caridade com o outro que vai te engrandecer, é a caridade com você. Jesus disse, eu curo não é em nome de Beelzebul. Eu curo porque o Pai me dá o dom. Porque se Beelzebul cura em vez de machucar, ele está dividido. E toda casa dividida cai. Olha, presta bem atenção, hein? Toda casa dividida, todo grupo dividido, todo ser arrogante cai. E Jesus disse mais: aquele que comigo está, comigo se junta. E aquele que comigo não está, espalha. Então analisa a sua situação. Você está junto ou você acredita que está junto, mas está bem espalhado? E se eu estou espalhado, o que eu preciso para me juntar? Precisa muita coisa? Milagres? Sofrimentos? Não precisa de milagre e sofrimento. Você precisa voltar para Deus que existe em você. Você precisa acreditar em você. Fazer amizade com você em primeiro lugar. Não adianta você ser amigo das pessoas e não ser seu próprio amigo. Tem gente que compra as amizades, compra amigos na rede social, compra amigos nas rodas sociais e se sente sozinho, porque na verdade é tudo uma mentira. E ele não é amigo dele próprio. Então, se você começar a gostar de você do jeito que você é, respeitar o jeito que você é, se aceitar do jeito que você é, você não vai precisar comprar ninguém. As pessoas vão querer estar do seu lado. Jesus fazia isso.
sua calma, seu modo de sentar, parar e observar. Quando tinha que andar, ele andava e fazia os apóstolos andar, ele não descansava mais do que devia, porque ele tinha que trabalhar. E é isso que precisa, trabalhar, mas ninguém quer. Todo mundo quer receber do céu, quer ficar em paz, sendo que não tem paz e amizade consigo mesmo. Porque a paz é Deus, é a lei moral, é o dom do Espírito, é Jesus. Pense nisso. Um beijo a todos vocês e até a próxima conversa, se Deus assim permitir.